Oi, gente, eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vlog aqui deste canal. O vlog de hoje vai ser sobre 3 obras, certo? 2 livros que eu li e um filme que eu assisti nos últimos tempos e eu queria compartilhar com vocês o que eu achei de cada um deles. Então vamos começar. O primeiro é O Suar da Citra, da John Han. Esse livro, ele é inspirado num clássico chinês sobre deuses e generais, estrategistas, né, de guerra. E tanto que no epílogo ele tem uma comparação de o que cada personagem seria na história original e nessa, né? A comparação de quem é cada pessoa nas duas histórias. E eu vou começar pelo fato de que ele é como se fosse um romance de fantasia chinês, certo? É bem parecido com A Filha da Deusa da Lua, no sentido de ser parecido com um dorama, tá bom? Mas ele não tem nada a ver com A Filha da Deusa da Lua, que é outro livro da mesma editora, que eu li e eu amei, eu fiz até um vlog sobre ele. Mas a diferença é que eu gostei daquele e eu não gostei desse. Mas vamos primeiro, né, falar o porquê que eu não gostei. Eu achei que o livro é raso, ele não aprofunda em detalhes. Não aprofunda em detalhes. A personagem principal é apática total, tá certo? Você não consegue se identificar com ela, sentir pena, sentir felicidade, ela simplesmente é chata. E a maioria das personagens são mulheres, o que eu fico, uau, que legal. Só que todas são, tipo assim, eu acho que ou elas não aprofundaram muito bem, ou os diálogos eram muito estranhos. Não faziam, tipo, muito sentido. Eles paravam e começavam do nada. Eu não entendi muito bem a proposta, não gostei dessa parte. Não achei bem. Não é que eu não achei bem escrito. Eu não gostei do estilo de escrita. Ponto. E as personagens realmente são chatas, apáticas. Mas, enfim, eu tenho uma cola nele. Uma cola. Que ele dá os personagens principais. Porque ele é muito com codinomes, né? Então, algumas pessoas têm codinome, outras pessoas têm o nome, outras pessoas têm os dois, e é isso. Certo? Então, a história principal ela é da Brisa, que é uma estrategista de guerra da Shinra. E aí você pergunta, o que é uma estrategista de guerra? Ela aconselhava a Run, né, a como entrar nas batalhas e qual estratégia tomar quanto ao governo, né, o que ela deveria plantar, para onde deveria levar o povo, enfim, várias coisas. Essa Shinran, ela era prima da Imperatriz, certo? E a Imperatriz chamada Shinbao. A Shinbao, ela era meio que controlada pela primeira-ministra, que é a Miasma, que é tipo vilã do primeiro livro, certo? Miasma é a vilã porque ela tomava conta do reino inteiro, do império, no caso, né? E aí ela era implacável e matava todo mundo, tipo assim, uau, que menina má, sabe? E aí o papel do livro inteiro era, qual é o objetivo? Que a Shinran tire a Miasma do poder para que a Shinbao controle o próprio governo. Correto? Shinran não queria, pelo menos nesse livro, não sei no outro, porque tem 2 volumes. Shinran não queria pegar o governo para ela só queria deixar o Estado de Direito, só que Império, no caso, né? Então, beleza. Tinha a Brisa, que era a estrategista da Shinran. E aí, o que acontece? Ela era muito inteligente, a Brisa. Muito inteligente, porém muito apática, como já disse. E aí, chegam mais 2 pessoas apáticas, que são as irmãs de juramento da Shinran, que é a Nuvem e a Lotus. Então, a Lotus era, tipo, assim, grossa e burra nessas palavras. E a Nuvem era, tipo assim, não fala assim com a minha irmã. E é isso. E aí, eles também colocaram um romance com a Turmalina, que é a general da Shinran, certo? Beleza. Esse é o panorama da Shinran. Só que o que acontece é... A Brisa traça um plano lá, e aí ela vai
pro reino inimigo, que é o da miasma, certo? Então ela finge que ela troca de lado, finge ir para o reino da miasma, sem ninguém saber, só ela sabia. Porque ela precisava que parecesse que ela estava traindo a Ren, né? Aí beleza, aí lá ela conhece o Corvo, que é o estrategista da miasma. E aí o Corvo tem tuberculose, tá morrendo e é super misterioso, entendeu? E aí, mas mesmo assim, não aprofunda nada. E aí eles têm, tipo, eles têm uma coisa com a música, né? Porque a música dela, ela toca muito bem, ela toca lindamente, igual o Corvo, só que a música dela não consegue chegar à alma das pessoas. E aí ninguém sabe o porquê, todo mundo acha estranho, mas ela também não sabe o porquê. E os mestres dela que ela teve na vida também nunca conseguiram explicar o porquê. No final a gente sabe o porquê. Eu não sei se eu dou esse spoiler pra vocês, eu não tô indo pensando no meio desse vídeo. Mas não preciso nem falar que ela vai ter um romance com o Corvo, né? E aí, no meio disso tudo, ela traça um plano pra usar as Terras do Sul, que é outra pessoa da família da Shinran, né? Que é a Cigarra. Então, a Cigarra, que é soberana das Terras do Sul, meio que ia ser usada de isca, mas ia usar eles de isca também pra pegar o controle do Império. Tipo, aí virou guerra de família mesmo. E aí, no meio disso tudo, assim, tudo é muito rápido, nada detalhado. Sabe quando você tá com... Parece que quando você tá contando uma história pra sua amiga, fica tipo assim... Ah, e aconteceu isso, isso, isso. Aí ele foi lá, falou isso e aconteceu isso. Aí, acaba a história. Acaba o livro, entendeu? O livro eu só comecei realmente a ficar um pouco, assim, eu diria, ansiosa, com esperança sobre o final nas últimas 20 páginas. Ele tem 266 páginas. Porém, ele acaba do nada e o ápice dele seria o volume 2. Mas esse aqui não me contou o suficiente para eu terminar. Para eu comprar o próximo volume ou ler, em qualquer lugar que seja. Não curti. Embora, assim, eu goste muito de coisas... mitologia chinesa, coisas sobre deuses e doramas de época. Mas esse aqui realmente não foi muito bom. Infelizmente, porque eu estava com altas expectativas, principalmente porque a ela tá trazendo vários livros de... Elas são americanas, as autoras, mas elas escrevem sobre essa temática, ou elas têm origem chinesa, enfim, estão por dentro dos assuntos. Mas, enfim, gente, foi esse o desfecho do Suor da Citra. Vamos agora falar sobre Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu ganhei da minha amiga Márcia, de aniversário. E eu gostei muito dele. Eu li ele no fretado, eu li tipo em um dia. E ele é realmente muito bom. Primeiramente, eu fiquei um pouco até, diria, surpresa, porque quando eu tava lendo o prólogo, falou que o Gabriel Garcia Marques escreveu isso aqui quando ele já estava ficando, assim, demente, meio lelé das cucas, né? E ele mesmo não gostou não gostou de como foi feito e... Enfim, ele falou que ele não gostou do resultado final, mas, gente, isso aqui tá muito bom. Então, imagina se não tivesse nos estágios da demência, o quão bom seria, tipo, quão melhor seria, mas ele já tá incrível. E diz que ele reescreveu, tem até algumas imagens nessa edição dos manuscritos, né, do conto e de como a secretária dele, que redigia para ele, né, fazia os apontamentos, correções. Mas, bom, do que fala Em Agosto Nos Vemos? Ela conta a história de uma mulher, já nos seus 40 anos, que todo ano ela vai para uma ilha. E nessa ilha é a ilha onde a mãe dela foi enterrada, certo? E a mãe dela foi enterrada lá porque ela queria ser enterrada lá. Fez esse pedido. Então, ela falou, por que não? Pedido da minha mãe. Todo ano ela vai levar flores e visitar o túmulo da mãe dela nessa ilha. Mas assim, é um dia e ela volta pra casa, certo? Tranquilamente. E ela vai
sozinha, ela já foi com a família, já levou os filhos, já foi com o marido, mas todo mundo cansou de ir, então ela vai sozinha, certo? E uma coisa interessante é que essa mulher, ela faz tudo certo. Ela é, tipo assim, a pessoa perfeita. Ela tinha uma vida perfeita, um marido perfeito, pelo menos no início. Ela tinha uma vida perfeita, um emprego, o marido, os filhos, a casa e tudo mais, certo? E aí, o que acontece com essa pessoa? Quando ela vai pra ilha, ela tá sozinha, ela tem vontade de trair o marido dela. E ela trai o marido dela naquele dia na ilha. Aleatoriamente, gente, é aleatório. Ela só está na ilha e ela sente uma vontade. E sabe o pensamento intrusivo? Foi um pensamento intrusivo dela que ela aceitou e ela fez. Ela abraçou aquele pensamento intrusivo. E aí ela acaba traindo o marido dela, né? Passando a noite com um homem que ela encontrou no bar do hotel. E aí, no dia seguinte, esse homem vai embora e deixa uma nota de $20. Como se ela fosse uma prostituta. E aquilo acaba com ela. Tipo assim, foi um despertar nela de a falta de dignidade que aquilo significava para ela. E ao mesmo tempo, ela fez alguma coisa da qual ela se arrependia, ao mesmo tempo não se arrependia. Então aquilo fez um crack, parece com uma rachadura na moral que ela tinha, que era imaculada antes. Então, ela vai lá, ela termina a visita, ela visita o túmulo da mãe dela, volta pra casa no dia seguinte, finge que nada aconteceu. Mas ela volta diferente. E depois disso ela nunca vai ser a mesma. Né? Ela volta e às vezes ela fica impaciente com a vida dela, com o marido dela. E ela, assim, vai viver a vida dela, né? Ela não trai mais o marido, volta a ser a esposa perfeita e tal. E todo ano ela volta pra essa ilha pra visitar o túmulo da mãe. E aí todo ano ela começa a passar uma noite com um cara diferente. E assim, aquilo desperta uma coisa nela. Porque quando ela fica com o cara, ela fica, nossa, será que ele vai me dar dinheiro como se fosse uma prostituta? Tipo assim, nesse sentido, né? E ao mesmo tempo que ela vai se descobrindo, ela descobre coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, de tudo do corpo dela. Ela flerta com outros homens quando ela tá na ilha. Enfim, ela se descobre uma outra coisa nela, que ela nunca tinha se permitido nem pensar antes, né? E aí é bem engraçado porque tem uma parte do livro que ela pergunta, tipo, se o marido dela já traiu ela. E aí ele fala, se eu falar que não, você não vai acreditar. E se eu falar que sim, você vai ficar brava. Então é melhor eu não responder. Mas ela falou, não, fala. Ele, trai você com tal fulana. E ela fica brava e ela fala, e você pagou ela? Tipo, você deu $20 pra ela? E ele, tipo, não, você é doida. E aí, toda essa perspectiva, sabe? Ela fica, eu tive um caso, nem foi um caso, foi um caso de uma noite. E como aquilo mudou toda a perspectiva de como ela se sentia também como mulher, assim, não só a parte sexual, mas, enfim, o valor dela. Isso foi bem interessante. Foi um livro muito, assim, é uma autodescoberta sutil, sabe? O jeito como ele descreve, no caso, não sei como que essa personagem realmente viveu, mas o modo como ele descreve é bem sutil e ao mesmo tempo muito íntimo. Então, você se vê na personagem, é bem interessante, assim. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele realmente podia. Se o autor tivesse mais lúcido quando ele escreveu, ele seria até um livro bem maior, assim. Ele tem 110 páginas, mais ou menos. Mas também, pelo que eu vi daqui, existem outras histórias com
ou pelo menos o plano de ter outras histórias com essa mesma personagem, que fosse uma sequência, ou enfim, falando sobre a descoberta dela mesma, né? Mas é isso, gente. Em Agosto nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Eu realmente gostei. Agora, vou colocar aqui a foto do próxima obra, que é Dormir de Olhos Abertos. Eu vi esse filme no Vitrine Petrobras, desculpa. Que é onde era o espaço Itaú de Cinema. E ele é um filme de contribuição entre alguns países. Ele é um filme que se passa no Brasil, mas com personagens taiwaneses. Brasileiros também, mas o cerne da questão são os taiwaneses. Ou chineses também, enfim. O que acontece? A história é sobre uma moça que ela vem pro Brasil, ficar em Recife, e ela, enfim, tá lá, ela leva um bolo da pessoa que vinha com ela pra cá, não se sabe quem, mas parece que é namorado, e aí ela vem sozinha e não sabe se virar, e todo mundo, ela sofre aquele estereótipo do oriental que os asiáticos sofrem aqui, né, que, japa, não sei o quê, e ela encontra outros chineses que estão trabalhando aqui e acaba conhecendo a história de uma menina que veio pra Recife, no caso, uns anos antes. Uns anos não, pouquíssimo tempo antes, que foi pra trabalhar com a tia dela. A tia dela tinha várias lojas. E ela foi lá pra trabalhar pra tia dela. E ela tava escrevendo a história deles em cartões postais que eles tinham lá pra vender, que ninguém comprava. Então, ela viu todos aqueles cartões postais e falou, vou escrever uma história. E aí a nossa personagem principal, primeira, encontra esses postais e conhece a história deles, né? Essa é o grande plot. Então, uma menina que vem, encontra postais sobre outra menina que já tinha vindo antes. Moral da história é essa. E é muito interessante porque mostra uma visão muito diferente do que a gente imagina que aconteça sobre os imigrantes no Brasil, principalmente os imigrantes chineses, japoneses, enfim. A gente não imagina que, tipo assim, eles vieram pra ganhar a vida, pra trabalhar e conseguir melhores condições de vida, e eles não gostam de morar aqui. Existe essa possibilidade que eles não gostam de morar, eles não têm a opção de ir embora. Então, tinha uns lá que reclamaram muito da comida, falaram assim, nossa, eu não entendo porque eles jogam farofa em tudo, eles misturam tudo no prato, porque chineses geralmente tem várias kombukas diferentes, eles não misturam as comidas na hora de comer. Reclamam do cheiro dos brasileiros, do modo como eles se vestem, modo como eles festejam, eles não entendem o carnaval, e uma série de questões culturais, principalmente de Recife. Eles sofrem preconceito, eles sofrem assédio no lugar onde eles moram. Eles estão ilegais aqui. Então, eles vieram para trabalhar, mas eles não têm o registro de trabalho. E é uma empresa de uma própria chinesa. São lojas de uma chinesa que meio que escraviza, em aspas, outros chineses, do mesmo local de onde ela veio. E todos eles não têm registro, não têm contrato, não têm mais visto, acabou o visto, estão lá ilegais. Moram onde ela deixa, comem, tipo, o que dá pra comer com o que eles ganham. Então, mostra isso, a vida sofrida. Eles falam várias vezes, eu não vim pra cá pra isso. Que horror, sabe? Não quero mais. Não tá dando certo, eu imaginei outra coisa. E isso tudo vai acontecendo e ela vai lendo sobre aquilo, querendo conhecer mais a história deles, né, daquela menina. E, assim, são pessoas muito inteligentes. O filme se passa em português, mandarim, que é chinês, né, e espanhol também. Então, assim, dá pra ver que aquelas pessoas, elas são inteligentes. Elas tinham algum potencial, elas precisam do trabalho, mas não deu certo. Não deu certo na China, não deu certo no Brasil. E elas estão meio
do que fazer, elas não gostam de onde eles estão, mas eles não têm opção, eles não têm pra onde ir. Enfim, mostra todos eles no meio de como o Brasil não é receptivo para estrangeiros. Ou não é receptivo. Vou mudar a frase. Receptivo para estrangeiros asiáticos, não é mesmo? Ou do leste asiático. Então, eles são frequentemente chamados de japa, sofrem muito preconceito, não entendem, não gostam e querem ir embora. Então, ver isso de uma maneira um pouco mais, eu vou falar crua, porque eles estão realmente falando isso abertamente. Não é um pensamento. Eles estão falando. Não gosto, acho isso, não quero, né? E é interessantíssimo ver isso. Como eles não conseguem se acostumar com os hábitos brasileiros e que a gente acha, tipo... Gente, eu nem parei pra pensar nisso na minha vida. Foi a primeira vez. A gente tem essa percepção ou pensamento de que as pessoas só mudam de país porque querem, não porque precisam. E mesmo que é porque elas precisam, a gente tem essa impressão de que elas precisam ser gratas pelo país, né, por ter aquilo, beleza, pode ser grato. Mas elas não gostam, é muito diferente da cultura delas, né? E isso realmente me pegou muito. Tipo, como eles são explorados e como eles precisam estar aqui, entendeu? Então, realmente me pegou. É um filme que, assim, não é o meu filme preferido da vida. Ele, acho que algumas atuações, algumas coisas podiam ser melhores. O orçamento também melhor, ia ser bom. Mas ele é um filme necessário. Foi bem necessário e eu gostei porque meus amigos até brincaram. Eram as línguas que eu falava, então, tipo, tinha mandarim, tinha espanhol, tinha português e tinha até um pouco de inglês lá no meio. Então, foi bem interessante. Ele também mostra um pouco o contraste assim, vamos falar, dos mais ricos com os pobres, mesmo, tipo, entre imigrantes. Então, isso foi bem interessante. E o modo como eles se sentem deslocados no Brasil, mesmo estando há anos aqui. Então, assim, eu achei um filme muito bom. Acho que merece ser visto, merece ser comentado. E eu espero que vocês assistam ele, de verdade. E este foi o vídeo, gente. Eu espero realmente que vocês tenham sentido saudade de mim. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar, mas eu espero postar mais coisas em breve. E é isso, gente. Um beijo!